São 5, 4. Bem, boa noite a todos. É grande satisfação que a gente está iniciando mais uma atividade aqui no curso técnico de eletrônica no subsequente. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e a do professor Josué, que está aqui presente para fazer essa atividade com a gente hoje. Tá? Professor Josué mais importante de tudo, em primeiro lugar, ex-aluno do curso técnico de eletrônica, tá certo? Trabalhou como técnico, atualmente é engenheiro nível superior, pleno, aí tem que dizer especialidade de segurança da Petrobras, mas ele tem toda uma carreira profissional um pouco antes da Petrobras e na Petrobras. Ele fez uma palestra que está gravada na coordenação de eletrônica na semana online que nós realizamos, tá ok? E agora nós vamos começar. Ele vai se apresentar, dar o escopo geral, expectativa e falar sobre a apresentação. Vou desligar meu microfone, a câmera. Por favor, professor Josué, a bola está contigo. Obrigado. Obrigado, professor. Nossa, é sempre uma honra estar aqui no Cefet, pessoal. Parece que foi ontem. Me lembro de eu sentado ali na primeira baia, no terceiro andar do Bloco A, no laboratório, ou lá no pátio, ou fazendo lanche. É muito legal, pessoal, muito legal, vou te dizer. Teve uma época do Cefet que eu saía da Praça Seca por volta das 10 para as 6, talvez, por aí. Chegava no Cefet 7h10, 7h15, e saía do Cefet quase 11 horas da noite, porque eu estudava, trabalhava e treinava na equipe de voleibol do Cefet. Eu vou te dizer, se não foi uma das melhores, foi a melhor fase da minha vida. O Cefet é muito bom, portanto, aproveitem mesmo. E o Cefet, ele proporcionou muito, se não tudo que eu tenho, porque ele é a base de tudo que eu tenho hoje, né? Tudo que eu tenho profissionalmente, academicamente, toda a minha rede de relacionamentos, né? O Cefet é uma escola muito importante, não só no Brasil, mas lá fora também. Sabe por quê, pessoal? Olha que interessante. Num processo de pós-doutorado que eu estou fazendo, a pessoa que estava me entrevistando, ela chegou e falou que o meu melhor diferencial era ter o curso técnico, ter uma base técnica, hands-on, como eles chamam. Isso é um diferencial internacional, entendeu, pessoal? Então, não menosprezem. Pelo contrário, valorizem o segundo grau técnico de vocês, que ele vai acompanhar o resto da vida vocês. Por exemplo, esse domingo eu estava fazendo alguns ajustes elétricos na casa que a gente está se mudando, né? E eu usei meu curso técnico lá, né? Enfim, acompanha você para o resto da vida. Né? E aí, depois do curso técnico, eu acabei fazendo naturalmente engenharia elétrica, com ênfase eletrônica, e aí depois segurança do trabalho, e toda uma carreira acadêmica com mestrado, doutorado, e não parei de estudar. Nesse exato momento, por exemplo, eu estou fazendo online, é claro, uma pós-graduação em neurociência e comportamento, que tem a ver com a minha área de estudo, que é fatores humanos dentro da segurança do trabalho. Mas está lá, na base de tudo, Cefet RJ, ó. Cefet RJ. A base, é o que estrutura. Né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança e eletricidade, sabe? É um tema muito interessante, porque a segurança e eletricidade, pessoal, ela está presente na nossa vida em todas as etapas do que a gente diria que é a nossa rotina diária. Não é claro na pandemia, mas também na pandemia. Se, por exemplo, não houvesse pandemia e de manhã você fosse fazer um café para ir para o trabalho, ia ter eletricidade. Se você fosse de metrô para o trabalho, ia ter eletricidade. No trabalho você tem eletricidade. Aí depois do trabalho, você vai tomar um chopp, tem eletricidade. Aí depois você vai no cinema, tem eletricidade. Aí depois volta para casa de metrô, tem eletricidade. E aí, Rio de Janeiro, aquele clima de montanha, né? Só se for a montanha do reino de Hades, da mitologia grega, né? E aí você liga o ar-condicionado, que é a eletricidade. Então, perceba, a eletricidade está em todas as etapas da nossa rotina diária. E agora, na pandemia, por exemplo, agora, essa iluminação, o próprio computador, toda essa estrutura, eletricidade. Mas será que todos nós, apesar da eletricidade estar presente, ser uma
crônica, reticente em todas as rotinas diárias mundiais, será que todos nós temos a mesma percepção de risco frente à eletricidade? Será que todo mundo vê a eletricidade da mesma forma? Eu acho que não. E é um pouco dessa reflexão que a gente traz aqui agora e a gente vai bater esse papo com vocês. Eu vou começar aqui a compartilhar o material que eu fiz para vocês. Algo rápido, se eu não me engano, foram 384 slides, entendeu? Prontinho, tá aqui. Meia hora, 384 slides é rápido. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar. A eletricidade é uma energia essencial, pessoal, mas também é perigosa, muito perigosa. Coloca aí no chat, vamos ver se quem está assistindo vai acertar. Quantos amperes é capaz de matar uma pessoa, o mínimo para matar uma pessoa? Vamos ver. Vamos ver quem vai acertar. O primeiro a acertar essa pergunta no chat aqui vai ganhar um livro do professor Josué sobre segurança e eletricidade, mais especificamente o pequeno manual de instalações elétricas do Dácio Miranda de Jordão. Vamos ver quem vai responder aqui no chat. Se ninguém responder, eu vou ficar com o livro. Opa! Vinícius, convidado, 3 miliamperes. 30 miliamperes. Depende do caminho que a corrente faz. Pois é. Guilherme de Lima está aguardando no lobby. Ele pode ainda tentar acertar. Foi quase, hein, André? Opa! Acertou. Teve alguém que acertou aqui. É o senhor ou a senhora 18666236728 @cefetrj. É o Caio Melo. Como Oi? você está como convidado, você não vê. É o Caio Melo. É o Caio Melo. Ele acertou 100 miliamperes. Aponte comigo que eu tenho aqui em algum lugar, chamado O Choque Elétrico do Kinderman. Deixa eu ver se eu consigo pegar logo ele aqui para mostrar. Não, ele está aqui em algum lugar. Eu não vou conseguir achar agora aqui de primeira. Deixa eu ver. Não vou conseguir achar. 100 miliamperes. 100 miliamperes você mata uma pessoa, pessoal. De quanto tempo de exposição? 100 miliamperes, eu diria que 1 segundo de exposição a 100 miliamperes você pode morrer. Pô, mas Josué, é muito pouco. Se você tiver sem proteção nenhuma, 100 miliamperes é o suficiente para te matar. Mas, Josué, e aquela pele morta do meu dia a dia que ficou sobre minha pele? Há uma série de barreiras que impede que isso aconteça. Mas 100 miliamperes já é comprovadamente suficiente para matar uma pessoa. E o nosso carregador do celular, pessoal, opera com 1 ampere, 1 ampere e meio. Recife, ano de 2018, uma menina de 15 anos de idade foi dormir com seu celular carregando e foi eletrocutada na própria cama. Um outro caso também, esse bem icônico, que foi uma diretora de uma empresa multinacional no Brasil, com sede em Barueri. Ela foi atender um telefonema, o marido dela estava ligando, ela saiu do banho no hotel, foi atender, na hora que atendeu, o celular carregando, morreu eletrocutada. E o caso mais recente, que foi em dezembro do ano passado, uma senhora, aqui na Barra da Tijuca, foi buscar na varanda da sua casa um celular carregando naquele Benjamin junto com árvore de Natal, um montão de coisa, e veio a falecer também. Então, percebam que o choque elétrico, independentemente da idade, ele pode ser fatal. E muito pouco, 100 miliamperes, já é o suficiente. Caio, você ganha o livro. Se você morar aqui por Botafogo, onde eu moro, eu deixo na portaria da sua casa. Se você não morar, eu vou ver com o professor como é que a gente faz para você receber o livro, tá bom? E tem mais 2 perguntas ao longo dessa apresentação que também estão valendo o livro. Então, fiquem espertos aí no chat. Quem responder no chat vai ganhar. Dando continuidade aqui. Legal? Já estão vendo a apresentação aí? Professor, alguém pode dar um feedback? Estamos vendo sim, estamos vendo. Show. Olha só, eu vou deixar aqui registrado. Eu acabei de receber um zap do professor Bittencourt. Infelizmente, ele mandou transmitir lembrança, um abraço a você, Josué, mas ele está sem internet desde sexta-feira. Eita, Hoje, Fibra aprontou com ele, ele pediu mudança de endereço, desligar a conexão antiga sem ligar a nova.
Ele fez um Eu estou com upgrade. medo danado de acontecer isso comigo, professor, que eu estou para me mudar para essa Desligaram o semana. antigo e não ligaram o novo. Ele está 3 dias sem internet. Danado disso O acontecer. professor Bittencourt é conselheiro. Eu estou aqui, estamos vendo, mas eu vou deixar registrado para ele depois ver no vídeo aqui. Enquanto isso, continua aí, Josué. Show de bola. Então, pessoal, a segurança e eletricidade, ela passa pelo cotidiano da nossa vida. Por exemplo, você está vendo esse quadro aqui? Esse quadro não é uma montagem do Photoshop. Esse quadro foi uma foto retirada de um estacionamento de um shopping de grande porte aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu pergunto para vocês, será que essa instalação elétrica está adequada? Será que essa instalação elétrica ela condiz com padrões e normas de segurança e eletricidade? E a pergunta que não quer calar, você vê isso com frequência no seu dia a dia? Eu acho que sim. Pessoal, certa vez eu vou contar um caos e depois vou mostrar uma foto da internet. Certa vez eu trabalhava numa empresa que era uma subsidiária da France Telecom aqui no Brasil, a Orange, ou Orange, como dizem os norte-americanos. E a gente estava no meio daquela época do apagão, lembra? Governo FHC, apagão de energia, então a gente teve que instalar às pressas um gerador para alimentar uma série de equipamentos de telecomunicações, os quais eu era responsável. E aí, naquele corre-corre, isso tal, a última coisa que a gente teve foi segurança e eletricidade, pessoal. O que simplesmente não rolou. Era tão urgente colocar o gerador, colocar a energia lá, que a gente ignorou todas as normas de segurança possíveis. E eu me lembro de uma determinada situação lá, que foi o seguinte: o cabo elétrico que a gente comprou rolos fechados ali, em São Cristóvão, não foi suficientemente comprido para conectar o gerador até uma estação provisória de alimentação. Faltou cerca de 60 centímetros. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu para a gente conseguir fazer isso funcionar? Um dos eletricistas teve uma excelente ideia. Olha só, perto da onde tinha essa instalação, tinha um guarda amarelo, assim, porque a gente trabalhava no shaft ali do RB1, então era uma RB1 Rio Branco, número 1, prédio altão que tem na Avenida Rio Branco, ali aqui no Rio de Janeiro, né? E aí esse shaft de manutenção tinha esse guarda-corpo e era metálico e passava muito próximo disso. O cara não pensou duas vezes. O que ele fez? Ele cortou um pedaço do fio, enrolou no guarda-corpo metálico de um lado do outro e resolveu o problema. E o pior de tudo é que o pessoal falou, pô, mas você não fez adequado, tal, mas... E aí, isso aqui... E aí ele falou, mas eu resolvi o problema. E aí, esse é o caos, e aí uma foto que eu mostro para vocês na internet é o seguinte: às vezes você fala para o cara usar a ferramenta adequada, ou usa a ferramenta, usa a chave de fenda para fazer instalação elétrica. Esse pessoal usou aqui a ferramenta para fazer instalação. Aliás, usou duas ferramentas, uma chave em área e uma chave de fenda, e está funcionando. Então, não necessariamente, se você tiver à sua disposição todos os elementos para prover a segurança e a eletricidade, você já tem tudo para prover a segurança e a eletricidade. É um tripé a segurança e a eletricidade. Um tripé que é o conhecimento, a percepção e os equipamentos. Se você não tiver esses três, você não consegue promover a segurança e a eletricidade. Se eu não tiver a percepção, não adianta eu ter equipamento adequado e o conhecimento que não vai dar certo. Percebam, conhecimento é diferente de percepção. O penúltimo slide dessa apresentação hoje, eu vou estar muito claro para vocês que conhecimento é diferente de percepção. Eu, por ter toda a minha carreira na área de elétrica e eletrônica e fazer a segurança, a pós-graduação em segurança do trabalho, eu consegui unir a percepção com o conhecimento. Mas não necessariamente a gente tem essas duas coisas juntas. E também a falta do equipamento. Eu me lembro, por exemplo, na minha infância, o meu pai era uma pessoa que tinha
tinha o conhecimento e tinha percepção, mas não tinha equipamento. Por quê? Tudo quanto era a ferramenta dele, que ele ia mexer com eletricidade, ele usava fita isolante, ele usava borracha, usava um montão de coisa. Mas ele não tinha grana para comprar isolado. Eu me lembro, inclusive, que ele falava que o sonho de consumo da vida dele era ter um alicate Geodora isolado 1000 volts. Hoje, mole de se comprar, mas naquela época, final dos anos 70, início dos anos 80, não era algo fácil de se achar. E continuando com essa questão relacionada à segurança e eletricidade, eu trago uma foto do nosso cotidiano. E pergunto para vocês, é comum você ver isso na sua casa? Não vou dizer na sua casa, mas nas outras casas da França, nos ambientes de trabalho? Todas essas duas fotos são fotos da minha vida. À direita é a foto de a casa de um parente meu e à esquerda é a foto de um escritório onde eu trabalhei. Pessoal, Benjamin não é Lego. Não é para você ficar encaixando um no outro. Onde já se viu isso daí? De jeito nenhum. Os equipamentos, eles têm todo um design, todo um projeto para serem utilizados adequadamente e promover a segurança e a eletricidade. Inclusive, alguns desses equipamentos ele têm até barreiras que conseguem proteger o usuário da má utilização. Não que eu esteja dizendo que o problema é o usuário, muito pelo contrário, ele é a solução. Mas, por falar em usuário, essa é uma foto da internet muito comum. Eu pergunto para vocês, será que essas pessoas que estão tomando essa cervejinha, eu vou tomar um gole do meu leite aqui para comemorar também, têm a mesma percepção de risco que eu, Josué, tenho em relação à eletricidade? Professor Milton, se o senhor chegar num churrasquinho na casa, sei lá, do seu cunhado, da sua cunhada, de um vizinho seu, e tiver uma situação como essa, o que o senhor acha? O senhor vai ficar para o churrasquinho ou vai abrir um RTA para resolver essa situação? Josué, o que eu estou impressionado é como o chinelo flutua, como o povo é criativo. Professor, e tem muitas outras coisas mais. Você não tem ideia. A gente tem um colega de trabalho, um técnico de segurança, que acho que ele ainda está lotado lá no SEMPS, e ele é da obra do SEMPS, né? E foi na obra do SEMPS que ele teve uma ideia. Ele coleciona fotos de garrafa PET sendo utilizada na área de segurança. Professor, se eu ver garrafa PET como máscara, bota de segurança, elemento isolante de alta tensão, baixa tensão, média tensão. A última dele, se eu não me engano, a garrafa PET sendo utilizada como ratoeira. Essa foi a mais inovadora que ele achou. Realmente, a criatividade é a mãe de todas as invenções. E eu pensava arrebentando com uma garrafa PET que era usada como coletor de pia. Pois é. Você não está arrebentando tanto assim, não. Já tem um pessoal mais evoluído. E aí a gente se pergunta nesse momento, mas será que o Josué não está sendo um pouco exagerado? Será que o professor Josué não está querendo, vamos dizer assim, jogar mais brasa para a sardinha dele e por isso está colocando essas fotos, está chamando a atenção nesses elementos relacionados à segurança e eletricidade? Bem, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. A primeira é que alguns fenômenos eles são muito importantes para a gente entender como funciona a eletricidade e, consequentemente, a segurança e a eletricidade. E dois, eu vou apresentar para vocês fatos e dados, números, que mostram uma realidade muito parecida com o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Então, vamos na primeira parte, vamos falar desses fenômenos elétricos importantes. Esses 3 fenômenos elétricos são muito importantes, pessoal, porque eles são fenômenos presentes no nosso dia a dia, são fenômenos que podem ser naturais, como a gente vai ver alguns aqui, e, além disso, há necessidade de barreiras de proteção para esses fenômenos elétricos. O primeiro dele é o arco elétrico, o arco voltaico. E aí eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, vou tirar aqui a apresentação, voltar lá para o chat. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O arco elétrico
ele é bom ou é ruim? E se é ruim, por que que ele é ruim? E se ele é bom, por que ele é bom? Se alguém citar um exemplo do que é bom e do que é ruim, no chat acertando, vai ganhar o segundo livro. O segundo livro, deixa eu ver aqui. Gostei, tem um aqui que vai ser bem interessante. Adorei, vai ser esse mesmo. Até estimulando que vocês sigam carreiras, vai ser o Cartas a um Jovem Engenheiro. Não que eu seja um fã do Wagner Victor, mas não é que o cara fala algumas coisas decentes aqui? Enfim. Vamos lá. Quem vai escrever no chat aí um exemplo de arco elétrico, algo positivo relacionado ao arco elétrico e algo negativo, que a gente tem que ter barreira de proteção? Até agora ninguém escreveu. Então, vamos ver. Opa, ruim, porque não é seguro. Risco de choque e queimadura. E perda de energia. Nem tanto, André. Arco elétrico não tem risco de choque, amigão. Eu vou explicar mais. É bom porque existem situações que ele é necessário. Tipo, solda. Opa! Ó o meio certo aí, gostei. A solda, gostei. Muito bom. Quer ver outra coisa muito interessante, Vinícius, que é que, deixa eu ver, opa, tem outro aqui já. Bom, para iluminação, gostei, André, isso. Toda vez que você gira o interruptor, ali acontece um arco elétrico. Legal, perfeito. O arco elétrico, ele, na verdade, o maior perigo dele, e ninguém acertou aqui, eu vou terminar por aqui para não consumir também muito tempo e voltar à apresentação. O maior problema do arco elétrico é a alta temperatura. Para vocês terem ideia, um arco elétrico ele pode chegar em alta tensão a 30.000 graus Celsius. Pessoal, mais uma vez, 30.000 graus Celsius. Vocês têm ideia do que você pode derreter com 30.000 graus Celsius? Ninguém aqui é da área de mecânica, então eu busquei essa informação com alguns colegas. O ponto de fusão do aço gira em torno de 2.500 graus Celsius. Opa, mais quente que a superfície do Sol. Muito bem, André. Mandou muito bem, André. Parabéns, hein? Parabéns mesmo. Então, o aço ele é fundido com 2.500 graus Celsius. E aí eu te dou outra informação. Sabe quanto 220, um curto-circuito em 220 graus Celsius pode gerar? De 3.000 a 4.000 graus Celsius. Não é à toa, mais uma vez, que foi uma das respostas aqui, se eu não me engano, o André, o arco elétrico é utilizado para solda, a solda a arco, que gera uma altíssima temperatura. Então, o maior perigo relacionado ao arco elétrico, pessoal, é a alta temperatura, não necessariamente o choque elétrico. O choque elétrico é a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. E o que tem algo de bom? Ele faz parte do nosso cotidiano em coisas simples como interruptor de lâmpada e a solda elétrica. Um outro fenômeno é a descarga atmosférica. Recentemente, eu peguei isso de um informativo, o maior raio registrado na face da Terra aconteceu em que país? É o único país que tem ministro da educação sem educação? Hein? Que país é esse? O Brasil. O maior arco elétrico da história registrado. Ele começa em Santa Catarina e vai parar no estado de maior incidência de descargas atmosféricas, São Paulo. Pessoal, São Paulo é o estado brasileiro de maior incidência de descargas atmosféricas. E a gente tem registros científicos de temperaturas da ordem de 60.000 a 50.000 graus Celsius do arco elétrico. Você sabia que tem, inclusive, uma coisa curiosa sobre descargas atmosféricas, que existem profissionais no mundo inteiro que procuram descargas atmosféricas para criar objetos? Eu vou explicar. Inclusive, isso
assim, a depender do que a descarga atmosférica gera, o objeto que eu vou falar agora, ele pode ser vendido caríssimo. Uma vez eu vi uma reportagem na internet de que um desses objetos formado pelo arco elétrico, lembrando a cabeça de um cavalo, foi vendido, acho que por $200 mil, alguma coisa assim. O que esses caras fazem? Eles pegam a haste, o final da haste do SPDA, o pessoal chama de pé de galinha, parte final, e eles acompanham tempestades em locais litorâneos, onde você tem areia, sílica. E quando está, como diria minha querida vozinha, né, que Deus a tenha, relapeando, meu filho, eles correm para a linha d'água, próximo da linha d'água com areia, e fincam a haste ali para captar o raio. O raio desce por aquela haste e derrete a areia e forma uma figura de vidro. Aí depois ele vai pegar essa figura de vidro e, a depender de que forma foi criada aquela figura de vidro e quais os minerais que tinham naquele solo, a figura fica esverdeada, amarelada, bronzeada, e forma desde coisas grotescas e arredondadas a elementos polígonos, ou até mesmo lembrando a cabeça de um cavalo, que foi essa que eu falei para vocês. Então, a descarga atmosférica é um fenômeno natural, que ocorre só quando tem tempestade? Não. A descarga atmosférica, pessoal, ocorre quando você tem uma diferença de potencial entre nuvens. Isso acontece no deserto, isso acontece em locais chuvosos, isso acontece em qualquer lugar que você tenha essa diferença de potencial. Geralmente, em momentos em que há tempestade. Geralmente. E quer ver uma mentira que te contaram o resto da sua vida, e hoje a gente vai mudar isso? Pessoal, um raio, sim, cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu diria que é até mais fácil ele cair 2 vezes no mesmo lugar, sabe por quê? Quando ocorre a descarga atmosférica, céu, solo, ou solo, céu, tanto faz, você cria ali uma ionização do ar. Ali você tem um dielétrico ar, ele está comprometido. Então, se tiver que cair outro raio, vai ser ali naquela posição, que ali o dielétrico vai estar comprometido. Então, percebam que a probabilidade de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar é maior do que o contrário. É uma grande mentira que contaram para você. E dando continuidade, terminando esses fenômenos elétricos, a gente vai falar da eletricidade estática. Pessoal, a eletricidade estática está presente no nosso cotidiano. O vento produz eletricidade estática. O vento produz. Eu vou contar para vocês uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, e eu e o professor Miguel. O professor Miguel, ele trabalha na Academia de Reservatório, se eu não me engano, antiga estrutura da Universidade Petrobras, e a gente estava fazendo um estudo de risco nas atividades de campo dos geólogos em Neuquén, na Argentina. Um vento danado, clima seco, Patagônia, Argentina. E a gente lá, eu tirando fotos, fazendo anotações de campo, eu tenho até o meu caderno. Eu faço essas anotações de segurança. Aí eu estava lá, anotando, fazendo. Quando a gente foi para o carro, pessoal, na hora que eu sentei na caçamba para a gente poder comer um sanduíche, a descarga da eletricidade estática no meu corpo foi tão grande que eu dei um grito, quase caí sentado no solo. Assim, mas... E aí, nós dois, um olhamos para o outro, começamos a rir. Aí o professor perguntou o que foi isso. Eu falei, foi uma descarga eletrostática. Como assim uma descarga eletrostática? Não, é porque a eletricidade estática. Como assim uma eletricidade estática? E aí, no meio da Patagônia, eu expliquei para ele o que é eletricidade estática. Já expliquei para o meu filho pequenininho também. É algo muito simples. Toda vez que você tem algum tipo de atrito, qualquer que seja, entre um objeto que conduz, um objeto que não é isolante, um condutor, e um isolante, você vai produzir eletricidade estática. Dessa forma, a depender do material, você vai ter um acúmulo maior ou menor. Quem já foi numa loja chamada Macy's, em Nova York, essa pessoa percebeu que as escadas lá são todas de madeira, escada rolante de madeira. Então, você tem algo que é isolante madeira girando no aço. A eletricidade estática acumulada ali é gigantesca.
volta e meia tem relatos de pessoas tomando choque na Macy's por conta disso daí. Uma outra coisa muito comum, o professor Milton deve se lembrar desse veículo, vocês que são mais novos talvez não, é o Chevette. O pessoal viajava com Chevette, quando chegava no local, ia abrir o Chevette pela maçaneta de aço, tomava uma descarga atmosférica. O Chevette uma descarga atmosférica não, uma descarga de eletricidade estática. O Chevette está isolado do chão, Hoje não se está chama descarregando. Chevette. Oi? Hoje se chama Chevelho. Não, não é Chevette, não. O professor é Chevette ainda, o carrão, entendeu? Minha mãe teve um Chevette Marajó, que é a perua, né? Ela fazia mala grande e botava 12 crianças lá. Bicho, se metade do que minha mãe fez fosse trazido hoje, para a realidade de hoje, acho que minha mãe estava presa, cara, já. Ih, já fez de tudo. Aí brincava para um lado, jogava a gente para um lado e para o outro. Cinto de segurança, de jeito nenhum. E está sendo gravado, né, professor? Ih, cacete, e agora? Apaga essa parte, professor, não falei nada disso. Voltando aqui, pessoal. A eletricidade estática, ela ocorre em plantas industriais em locais que ela não deveria ocorrer. Porque, perceba, você tem tubulações de aço e você tem ali o vento passando. Houve uma explosão numa planta industrial da Nestlé, se eu não me engano, numa região litorânea da França, acho que é em Nice, foi justamente por causa disso. A Nestlé ela produz uma série de produtos, inclusive alguns com poeira combustível. Se você quiser, inclusive, saber um pouco mais sobre poeira combustível, dá uma acessada no YouTube, no vídeo que eu postei lá esses dias, que eu falo sobre atmosferas explosivas e explico um pouco mais sobre poeiras combustíveis. Você vai entender que Nescau... Vou botar o link aqui no bate-papo. Isso. O Nescau é mais perigoso do que o gás natural na sua cozinha. Então, nessa planta ocorreu muito vento, teve uma ventania muito grande, uma falha devido à corrosão e uma descarga eletrostática, uma descarga de eletricidade estática, iniciou uma explosão seguida de incêndio. E o caso mais clássico, né, que foi eu só não me lembro eu só não estou lembrado exatamente se foi no Iraque ou no Afeganistão, que é essa imagem que está à sua direita aqui. Um helicóptero norte-americano se aproximou da base e causou uma explosão devido à eletricidade estática. E aí o pessoal achou que fosse rebelde, insurgente, sentou o sarrafo no helicóptero. E depois perceberam que, na verdade, era um helicóptero norte-americano que estava pousando normalmente, né? Foi um friendly fire. E não só o helicóptero, mas também aeronaves, quer dizer, o helicóptero é um tipo de aeronave que é asa rotativa, e tem um avião que é asa fixa, eles acumulam grande quantidade de eletricidade estática. E tem o famoso experimento de utilizar o pente e produzir eletricidade estática, né? Eu me lembro uma vez que a gente estava lá na France Telecom e a gente produzia eletricidade estática no carpete para descarregar no glóbulo da orelha, ou lóbulo, desculpa, eu realmente não me lembro o nome, da orelha dos colegas que estavam distraídos. Era uma brincadeira. Outra brincadeira que se fazia no laboratório das escolas técnicas da França, que não fazem no Brasil, nunca foi feito, era carregar o capacitor de 2.200 microfarad e jogar para o amigo segurar e tomar um choque. Mas isso nunca aconteceu no Brasil, só na França. Dando continuidade, pessoal, a gente vai falar sobre os acidentes envolvendo a eletricidade. E antes que você ache que eu vou ficar mostrando aqui um montão de gente machucada, queimada, etc., eu não vou mostrar isso, por dois motivos. O primeiro, eu não acho que é didático, realmente não acho. E segundo, eu tenho uma sensibilidade muito grande com esse tipo de foto. Eu me sinto mal, me sinto enjoado, não me sinto bem, eu sou muito... Realmente, eu sou muito empático com esse tipo de coisa, eu não me sinto bem. Então, por esses dois motivos, eu não vou colocar. Mas, no final, vai ter uma foto significativa para mostrar para vocês que a eletricidade, ela não pergunta se você tem uma comorbidade, ela não pergunta se você tem alguma cardiopatia, ela não pergunta se você está grávida, ela não pergunta se você é idosa, se você é pai, se você tem 3 filhos para criar, se você tem uma vida inteira pela frente. Eu não sei a média de idade de vocês, a média de idade na minha época de escola técnica, né, a gente entrava mais ou menos com 15, 16, no máximo 17, saía 4 anos depois. Então, eu devo estar falando com jovens dentro dessa faixa etária, de 16 a 22 anos, talvez. E vocês estão no começo de tudo.
Se bem que eu casei com 20 anos, então não sou um bom exemplo para isso. Mas a eletricidade não pergunta se você tem uma carreira, uma vida inteira pela frente. A eletricidade não pergunta se você é um recém-nascido. A eletricidade não pergunta se você é um idoso de 88 anos. Ela simplesmente chega, pum, e acontece. E no Brasil, especificamente no que diz respeito à segurança da eletricidade, existe um órgão, na verdade, uma organização não governamental, a Abracopel. A Abracopel, ela faz um levantamento dos choques elétricos e dos acidentes envolvendo a eletricidade no Brasil, desde 2011. Em 2011, ela registrou 298 mortes por choque elétrico e 265 acidentes. Na opinião de vocês, vocês acham que aumentou ou diminuiu o número de acidentes envolvendo a eletricidade? Coloca lá no chat para eu ver depois, não está valendo nenhum livro, nem nada, mas coloca lá, para a gente ter um histórico depois da opinião de vocês. A eletricidade, pessoal, ela não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor, não se vê. Pessoal, até a radioatividade você vê, porque é fluorescente. Lembra do acidente de Goiânia, né? O pessoal achou um negocinho verde fluorescente muito legal. Ou Simpsons, desenho do Simpsons lá mostrando. Até a radioatividade mostra alguma coisa. A eletricidade é o perigo presente nas plantas industriais, nos ambientes de trabalho, no nosso cotidiano doméstico, que não tem barulho, não tem cheiro, não tem cor e não se vê. Você só vê quando toca, e quando toca pode ser fatal. E o quanto fatal? Vamos ver agora? Em 2013, pessoal, nós tivemos 592 fatalidades envolvendo a eletricidade. Um ano depois, em 2014, esse número salta de 592 para 627. A Abracopel, ela coloca esses dados por mês, por faixa etária, por localidade. E todo ano, a Abracopel envia de forma gratuita, é só você pedir, o Anuário Estatístico Brasileiro de Acidentes envolvendo a eletricidade, que é da onde eu tirei esses dados. Em 2015, pessoal, diminuiu. E aí todo mundo começou a comemorar. Por quê? Quando você sai de 627 e vai para 590, é um motivo de celebrar, porque diminuíram as mortes envolvendo a eletricidade. E aí eu pergunto para vocês, será? O que aconteceu em 2015 no Brasil que diminuiu os postos de trabalho, que diminuiu a exposição do ser humano à eletricidade? Foi a nossa crise. Na verdade, a nossa crise começa em 2014 e se consolida em 2015. Mas, por final, eu vou mostrar para você um dado que você vai se alarmar relativo aos auditores fiscais do trabalho, que trouxeram alguns dados alarmantes relativos ao registro envolvendo a eletricidade. E aqui eu abro um parênteses muito rápido para uma reportagem que saiu, se eu não me engano, na coluna do Anselmo Góes, sobre algo que foi simplesmente horrível. Obras ali na Barra, para Rio 2016. Uma pessoa ali na Barra, no que era o autódromo, que virou a Vila Olímpica, né? Ali é a Vila Olímpica, acho que é. Não sei. Ali é o Complexo Olímpico. Ali, de frente para aqueles condomínios Rio 1, Rio 2, onde era o autódromo. Um trabalhador teve um choque elétrico e desfaleceu. Próximo do final do turno. E aí socorre aqui, socorre lá, socorre aqui, socorre lá. Levaram ele para o Lourenço Jorge e ele não resistiu. Aí o que aconteceu? O encarregado da obra simplesmente disse para os familiares que fulano de tal estava passando mal e foi embora passando mal. E ele aconselhou ir para o Lourenço Jorge. E ele faleceu no Lourenço Jorge, parece que foi um ataque cardíaco, né? Porque ele já tinha uma certa idade, tal. E corre daqui, corre de lá. Pouco tempo depois, o próprio Lourenço Jorge chegou e falou, não, o que aconteceu foi o seguinte, ele chegou aqui e aí, guardem bem essa palavra, que ela soa estranha, mas
é a mais pura verdade. Ele teve uma morte por eletroplexão. Parece que é o Cebolinha falando, mas não é. Uma morte por eletroplexão, que é efetivamente o óbito por choque elétrico. Dentro do nosso corpo, nesse exato momento, você está fazendo sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. A depender do choque elétrico que você toma, o seu coração ele fibrila de uma forma tão intensa que ele rompe essas fibras. E aí o seu coração ele explode, rompe de dentro para fora. Se você tiver sangue frio e estômago, repito, se você tiver sangue frio e estômago, procura na internet fotos de coração na morte por eletroplexão que você vai ver coisas horríveis. Eu não tenho coragem, realmente não tenho. Porque você explode seu coração de dentro para fora. Isso foi justamente o que aconteceu nesse trágico evento em 2016. E por falar em 2016, a gente teve um aumento de mortes por uma série de motivos, inclusive as próprias obras relacionadas às Olimpíadas. Mas, Josué, 2016 foi o ano das Olimpíadas. Você se lembra? Foi manchete até aqui no Rio de Janeiro, que aquela arena olímpica da Praia de Botafogo, perdão, Praia de Copacabana, do voleibol, ela foi devolvida não, foi entregue um dia antes de começar oficialmente as Olimpíadas, então muita coisa se atrasou, né? Mas é algo que acontece em todo mundo, por exemplo, na Suíça, em Tóquio, sempre acontece isso nas Olimpíadas. Em 2017, pessoal, a gente saltou de 599 para 627 de novo. Percebam, com o aumento da informalidade do trabalho, os acidentes não diminuíram, não, pessoal. Os acidentes aumentaram. Trabalho informal, trabalho sem fiscalização, trabalho sem regulamentação, significa, lamento dizer dessa forma, fatalidade. Cada vez mais há menos fiscalização. Desculpe utilizar uma construção inadequada, mas a construção é inadequada para o português, mas coloca enfaticamente algo que a gente precisa ter atenção. Cada vez mais temos menos fiscalização e mais fatalidade. Diga, professor. O Vitor tinha comentado aqui, não estava conseguindo ver as imagens. Vitor, você já está conseguindo ver as imagens? Está todo mundo conseguindo ver a apresentação direitinho do professor Josué? Opa, isso é importante, hein? Dá um feedback aí. Gente, dá um retorninho aí para a gente. Por favor, dê um retorno. Estão conseguindo ver a imagem? Aqui é o André da... Aparentemente, estou vendo aqui o slide sobre as mortes elétricas no Brasil 2017. É isso aí. Beleza. Acho que melhorou. A questão, acho que era o Vitor não queria ver as imagens que você está falando também, ô Josué. Tá tudo normal. Gente, obrigado então. Ô Josué, valeu. Só para registrar aqui, nós estamos com 12 pessoas aqui no total no grupo, incluindo nós dois. Vamos continuar aí. Tem então pergunta valendo o livro daqui a pouco, professor. Vai ter pergunta valendo o livro daqui a pouco, hein? Fica atento aí que o pessoal vai cobrar. E tá gravado todos os livros que você já prometeu, tá? Não, eu prometi 2 livros. O primeiro foi para o Caio, se eu não me engano, não foi, professor? Ou André? Eu sei que foi um número, aí você falou o nome do... Anota aí para quem você está dando o livro. E, gente, coloca aí no bate-papo quem ganhou o livro, tá? Isso, foi um número, não sei o quê, 66734, legal. Dando continuidade, pessoal, em 2018, você deve imaginar, não, teve mudança de governo, tudo vai dar certo, porque há uma nova visão e tudo mais. E a gente percebeu, por exemplo, com o governo Juscelino Kubitschek, que houve realmente um aumento nas ações de segurança, o do Getúlio Vargas também. Então, de fato, isso acontece na história. Outros governos não. Mas em 2018, o que aconteceu? Houve uma redução. Só que houve uma redução muito pequena, para em 2019, 821. Aí já é. Desculpe, mas a caveira, ela é didática nesse momento. Não é nenhuma figura com sangue nem nada, mas a caveira é didática nesse momento.
Pessoal, estamos no pior momento histórico brasileiro de acidentes envolvendo eletricidade. Acidentes fatais. Acidentes fatais envolvendo eletricidade. Pessoal, vocês vão trabalhar com isso. Eu, Josué, estive sentado na mesma carteira, nos mesmos laboratórios que vocês estão, teoricamente, tá, pessoal, agora. Estamos vivenciando isso. E nós, de certa forma, não é que nós somos responsáveis por isso, mas nós temos responsabilidade de mudar isso, pessoal. Porque somos profissionais da área de elétrica. É claro que a gente não passa de 1 ampere, mas 100 miliamperes é o suficiente para matar uma pessoa. Se você tiver marca-passo, 10 miliamperes te mata. 10 miliamperes acende um LED. Então, percebam o quão você pode fazer a diferença e o quão é necessário se fazer a diferença nesse momento. 697 mortes relacionadas ao choque elétrico direto, 74 relacionadas a sobrecarga de energia e incêndios, 50 delas com descargas atmosféricas. Total, 821 mortes envolvendo eletricidade. E aí você pode chegar, né, e falar, mas, professor Josué, eu não sou São Pedro, não conheço São Pedro. Ah, o cara morre com choque elétrico de uma descarga atmosférica, é azar dele, ele é que é um bobão. Pessoal, vocês já ouviram falar de SPDA? O que é SPDA? Escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Valendo um livro sobre as atividades petrolíferas no Brasil. Um livro para eu estimular vocês a, quem sabe, ser um dia colegas de trabalho meu e do professor Milton na Petrobras, estudar geopolítica. Escreve aí o que significa SPDA. O primeiro a responder vai ganhar um livro sobre as atividades petrolíferas no Brasil. SPDA, pessoal. Sabe quem é que projeta, instala e dá manutenção em SPDA? Profissionais da área de elétrica, majoritariamente eletrotécnica, mas eu, por exemplo, que sou da área de eletrônica, cansei de instalar SPDA. Além disso, tem uma coisa chamada DPS, que é o dispositivo protetor de surto, que o pessoal chama, dá um apelido, eu coloco bem entre aspas, de SPDA eletrônico. Você instala no quadro de luz. Você instala o disjuntor geral, o DR e... Não, o disjuntor geral, o DPS e depois o DR. Então, percebam, nós, da área de eletrônica, podemos sim atuar com SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, segundo a norma ABNT-NBR 5419. É uma norma que regulamenta isso. Então, pessoal, há muito o que fazer ainda. Há muito o que a gente pode fazer. E aqui a gente tem um gráfico histórico, né, mostrando essa ligeira, mas significativa queda nos últimos anos e um aumento significativo a partir de 2019. A partir de 2019, pessoal, levando em conta até agora 2020, a gente está em julho de 2020. E até agora, segundo a própria Bracopel, até agora, nós já ultrapassamos os números dos anos anteriores nesse momento, né? E tem alguma explicação nisso? Claro! Percebam como mais pessoas estão expostas às instalações elétricas de nossas casas. E aí eu pergunto para vocês, todas as casas, inclusive a minha que eu estou agora, têm instalações elétricas seguindo todas as normas e padrões de segurança? Será que se eu for agora na casa do professor Milton, é na freguesia Pichincha ou Tanque? Professor, sei que o senhor mora em Jacarepaguá. É no tanque. No tanque. Eu vou ir no tanque, vou abrir o quadro elétrico do professor, todos os nêutrons do professor são azul, o nêutron principal com 10 milímetros azul e todos os outros, as derivações são em azul? Será que eu vou pegar isso daí? Mas é claro que não. Aí, e se eu for lá na casa do Caio? Eu vou achar um DR na casa do Caio? Vou achar, Caio? Ou você não sabe o que é DR? Ou então a sua namorada vai dizer que quer conversar com você, que acha que DR é discussão de relacionamento. Não. E se eu for na casa do André agora? Na sua casa tem SPDA? Ah, mas eu não moro em casa, eu moro em prédio. O seu prédio tem SPDA? Então, percebam,
estamos expostos à eletricidade e estamos expostos aos riscos envolvendo a eletricidade. E eu tenho aqui outra coisa para consolidar de forma significativa esses dados gráficos que eu queria mostrar para vocês. Algumas manchetes de jornais. Ao tentar consertar ar-condicionado, um homem de 34 anos leva descarga elétrica e morre. Sabe aquele negócio que a gente vai quebrar um galho e ajudar? Sabe aquele negócio que você vai dar um jeitinho? Sabe aquilo que falam no nosso dia a dia? Não, dá uma olhada aqui rapidinho. Você é especialista em consertar ar-condicionado? Você é especialista em consertar Camaro? Então, toma cuidado antes de colocar a mão. Foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Mãe e filha morrem eletrocutadas ao estender roupa em um varal na Bahia. A filha estende a roupa, fica presa, tremendo. O que a mãe vai fazer? Ela vai parar e vai pensar assim, não, eu tenho que desligar o disjuntor principal de acordo com o procedimento. Não, eu vou pegar o bastão de resgate. Não, pessoal. Simplesmente foi o instinto de mãe. E, infelizmente, a eletricidade não chegou e falou para a mãe, não, mãe, olha só, você morre no lugar da filha. Não existe isso. Por isso que eu falo para vocês, muito cuidado, a eletricidade não pergunta. Terceiro, o jovem morre eletrocutado. Esse caso aqui, pessoal, ele foi muito icônico para mim, que foi o seguinte, ele pensou certo, pelo menos no início, eu vou explicar, mas o afã de querer ajudar as pessoas, o que aconteceu? Tinha uma ligação clandestina, o gato, né, pendurado no poste, né, numa das fases aéreas do poste, e aí caiu. E aí ele foi tentar recolocar com uma vara de cano de PVC, porque isolava, né? Mas ela quebrou. E aí ele foi lá, arrumaram um bambu verde cheio de umidade, e ele morreu eletrocutado, porque o bambu conduz a eletricidade, ainda mais o verde cheio de umidade. Descarga elétrica mata um funcionário paulista, um eletricista formado pelo Senai. 27 anos de idade, mais de 10 anos de experiência como eletricista, botando a mão na massa. E aí? Quer dizer, então, que se você ganha um diploma do Cefet-RJ, curso técnico de eletrônica industrial, como eu tenho aqui, você está isento de tomar choque? Se você, mais uma vez, alguém se lembra do tripé que eu falei? Terceira pergunta. Qual é o tripé da segurança e eletricidade que eu falei no início da aula? Quem colocar aí vai ganhar esse livro aqui. Ó. Esse livro aqui, pessoal, olha a grossura desse livro. Esse livro são as diretrizes para a segurança de processo baseado em risco do CCPS. Isso é um livro internacional. Esse livro aqui ele foi publicado internacionalmente pelo CCPS e traduzido no Brasil pelo engenheiro Elton, que trabalha na Petrobras. Quem acertar essa, leva esse livro. Só quero ver, hein? Essa pergunta é boa. Qual é o tripé da segurança e eletricidade? Anota aí no chat que eu quero ver. Vai ganhar esse livro. E até agora ninguém escreveu, hein? Estou vendo que o tripé da segurança e eletricidade. Continuando aqui. Homem leva choque de 13.800 volts em rede elétrica em Montes Claros. Essa não vai valer livro, não. Mas vale um chocolate. O que esse cara estava fazendo para tomar um choque de 13.800 volts? Professor, essa vale para o senhor também, hein? Não, deixa os alunos. Então tá. Vou sair daqui rapidinho. Mexendo no transformador. Teve um colega do número que botou, ó, o disjuntor do meu prédio é uma coisa de louco. É questão de fé que ainda não aconteceu um acidente. Barbaridade, tia. Aqui, Josué, meu disjuntor parece aquele da foto que você colocou. Eita ferro. Vamos ver.
Ó, ninguém acertou o SPDA, professor? Não, acertou. Esse PDA Não. foi perto, hein? Esse PDA Foi foi perto. perto. É Sistema de Proteção Descarga. contra Descargas Atmosféricas. Mas foi perto. Foi na trave, então não foi. Merece o livro, merece o livro. Não. Aí, ó, tá defendendo? Esse professor é um professor muito bom. Não sei. Conhecimento, consciência, equipamento. Quase. Conhecimento, percepção e equipamento. Essa foi quase mesmo. A da SPDA eu posso até pensar, mas essa foi quase mesmo, não deu não. É conhecimento, percepção, que é a percepção de risco, e equipamento. Mexendo no transformador. Opa, alguém falou aqui depois, conhecimento, percepção e equipamento. Ele foi mexer na rede de alta do poste, ser eletricista de rede aérea, novas mensagens. Não. Pessoal, olha o que esse cara em Montes Claros estava fazendo, pintando a fachada da casa. Tem um monte de acidente, pessoal, em 13.8 kV, porque as pessoas simplesmente olham para aquilo e acham que está tudo bem, e não está. Eu sou da Praça Seca, nascido e criado na Praça Seca. A rede elétrica na Zona Oeste, sobretudo Jacarepaguá, na minha terra, é toda a rede elétrica aérea. E tinha de moleque tomando choque com pipa, com balão, com um montão de coisa. O simples fato de ter a altura, a distância como proteção, não é suficiente. É só uma barreira de proteção. Aqui na Zona Sul, onde eu moro agora, em Botafogo, não tem rede elétrica aérea. É só rede elétrica subterrânea. A barreira é mais efetiva. Não tem só a distância. Você tem uma tampa de aço impedindo que alguém entre ali dentro. É selado, às vezes, com piche em volta. Então, não é uma barreira efetiva e você... Quantas vezes você já não se viu assim, fazendo alguma coisa e de repente percebeu, nossa, tem uma tomada aqui, né? Realmente, na Times Square não tem um poste de luz. A Times Square. O cara foi lá em Nova York, gostei. Isso aí. São mortes por queda? Não. A maior parte das mortes relacionadas à eletricidade são por choque elétrico direto. Você entrar em contato com a rede elétrica. Essa é a maior quantidade. E agora, para finalizar a apresentação, professor. Infelizmente, outras e pode estar mais perto do que a gente imagina. Por que pode estar mais perto do que a gente imagina? Por que pode estar mais perto do que a gente imagina? Professor, vou puxar bastante da sua memória. Você se lembra do Edson, da turma 2C ELT da tarde? Ano de 1994, talvez 93, 2C ELT. Josué, apesar de eu estar no Cefet há muito tempo, eu comecei a dar aula em 96. Desde minha época de aluno, eu fui direto, né, do técnico, aí para engenharia, mas fiquei afastado eu acabei em 89 e voltei como professor em 96. Eu fiquei afastado justamente esse período. Josué, não me lembro, não. Não, mas acho que foi em 96. Não, porque eu entrei, a minha matrícula é 9500275, então eu entrei em 95, primeiro ano. O meu segundo ano, 2B-ELT, aí de tarde 2C-ELT, Edson. O nosso colega Edson... Isso, Sim? você foi meu aluno no último ano, 98. Mas vai aí, continua aí. Exatamente. O Edson, da turma 2C-ELT, faleceu. Ele faleceu... foi atropelado, não tem nada a ver com a eletricidade. Mas por que eu estou dizendo isso para você, pessoal? Para vocês, pessoal? Está perto da gente. Nós somos estudantes, eu me incluo nessa porque hoje mesmo eu estava fazendo prova, eu até falei para o professor Milton, eu sou estudante de uma pós-graduação em neurociência, eu sou ainda aluno, igualzinho a vocês, igualzinho. E nesse caso aqui, me chamou muita atenção por 3 motivos. O primeiro, tinha conhecimento, mas não tinha percepção. Aquilo que a gente falou do tripé. Segundo, tão igual a nós era um aluno. E terceiro,
tudo foi por água abaixo por conta de falhas na segurança e eletricidade. Um estudante de engenharia elétrica, um garoto com notas altíssimas, mas por conta de falha nas barreiras. Ah, não, eu vou subir e trocar essa lâmpada rapidinho sem desligar. Instalar ventilador de teto é mole, é só fase neutra. Trocar disjuntor do prédio é mole. O Caio vai sair hoje lá e vai trocar. Não, galera, não é. Não brinquem com eletricidade. A eletricidade acabou com a vida desses jovens de 24 anos em fevereiro desse ano. E pode acabar com a vida de cada um de nós. A gente não pode dar mole para a eletricidade. Não pode. Ah, mas você é um mané porque está desligando o disjuntor. Não é. Você é um mané se deixar ligado. Você é um cara safo, é um cara esperto, é um cara 100% se desligar o disjuntor, se desligar a energia, se trabalhar de forma desenergizada. Trabalhar com segurança e eletricidade é salvar vidas, pessoal. Trabalhar com segurança e eletricidade é salvar vidas. Não se esqueçam disso. E agora, finalizando essa nossa palestra, diante desse acidente surge a pergunta: o que nós, profissionais que atuamos em instalações elétricas, podemos mudar para fazer isso? O que você pode fazer para mudar, André? O que você pode fazer para mudar, Vinícius? E você, cara? O que a gente pode fazer? O perigo da eletricidade é real e nos acompanha por toda a vida, desde o nosso nascimento. Ninguém aqui nasceu e foi para uma incubadora movida a diesel, eu posso garantir. Ninguém foi para uma incubadora movida a ratinho em roda. Todo mundo foi para uma incubadora movida a eletricidade. E te digo mais, se você nasceu de cesariana, o bisturi era elétrico. Olha a eletricidade aí. A sua mãe, as costas da sua mãe foi aterrada e o bisturi elétrico cortou sua mãe. Que é assim que é o funcionamento do bisturi. Usa o corpo do paciente como um aterramento. Por isso que é a mesa de cirurgia de metal, é metálica. Além disso, nossas residências, todos os setores produtivos, comerciais e de entretenimento. Sublinha, entretenimento. Olha o que eu falo em toda a minha aula e palestra de segurança e eletricidade. As salas de cinema tinham projeção, cadeira, pipoca. Acabou. Hoje você tem cadeira que sobe, desce, faz barulho, faz isso e joga um jato de água. Então, percebam, vocês têm eletricidade e água no ambiente escuro, relaxado, que sua percepção de risco está lá embaixo, porque você está vendo um filme maneiro e está vendo lá o cara dizer I am Iron Man e vencendo o Thanos. Você está super empolgado lá, o Capitão América recebendo o Mjolnir e toma um choque elétrico. Eu já avisei isso várias vezes, já enviei e-mail já para Kinoplex, para Cinemark, que falo em todas as minhas palestras em aula. Está sendo feito o uso da eletricidade num local que não tinha e não tem barreiras de segurança efetiva. É a mesma coisa, por exemplo, vamos supor que o André vai dar um churrasco de formatura na casa dele. Piscina, tal, não sei o quê. André, pensa também no que você pode ter de barreira para ninguém tomar choque. Isso é importante, especialmente nos momentos de entretenimento. E, por fim, é necessário mudar, pensar fora da caixa, trazer novas soluções para velhos problemas. E aí, a última pergunta, também valendo o livro. E o livro que está valendo dessa vez é um livro muito famoso na área de segurança e eletricidade, que é o livro Choque Elétrico, do Geraldo Kinderman. É um livro clássico, né? Pergunto para vocês, desde quando a eletricidade está presente, desde que ano a eletricidade está presente nas nossas residências? Coloca aí no chat, desde que ano. Quem acertar o ano vai ganhar o livro do Geraldo Kinderman. E, por fim, para terminar nossa palestra, agradeço ao professor Milton, agradeço a cada um de vocês e agradeço também a todos os professores, professor Zé Carlos, Bittencourt, Eugênio, Lincoln, Piton, Marcelo, que Deus o tenha, ele faleceu, por terem
proporcionado estar aqui hoje. Sem a ajuda de vocês, queridos professores, eu não estava aqui hoje fazendo essa palestra. A minha base, a estrutura que me trouxe até hoje aqui, foi o segundo grau técnico em eletrônica do Cefet. Eu sou eternamente grato a vocês. Por isso, esse obrigado grande e azul Cefet aí para vocês, para agradecer a vocês por isso. Muito obrigado, professor. Josué, muito obrigado você por ter disponibilizado seu tempo aí, participando com a gente. Eu acabei de postar aqui no bate-papo, vai lendo aí na conversa. O pessoal está dando aí quando foi o Vitor, o André, estão dizendo quando começou a eletricidade no Brasil. Eu botei um link que eu não queria disse que no Brasil, eu aparecesse, disse mas não nas apareceu. residências. Nas residências, desculpa. Eu coloquei um link aí do canal do professor Josué no YouTube. Quem ainda não assinou, clica aí no link, que tem vários vídeos dele sobre eletricidade, sobre geopolítica. Essa semana mesmo ele colocou a do Nescau. Do Nescau. Muito significativo. Professor, quem é esses números aqui? O 18662367, esse é a cara... matrícula. É a matrícula. É a matrícula, né? Exatamente. Que toda hora está mandando bem. Ele mandou aqui 1870, quase que se acertou. É o Caio. Caio, foi 1879, com a eletrificação dos Estados Unidos da América, com a corrente alternada por um cara chamado Westinghouse, com as ideias de um outro cara chamado Nikola Tesla. Eles conseguiram vender na feira de Chicago esse sistema, e o primeiro local a ser instalado isso foram as residências de um local nos Estados Unidos chamado Buffalo, que fica ao norte do estado de Nova York. E nesse local tem um lago chamado Lago Erie. Foram feitas a mini central elétrica foi feita lá. Então foi 1879. Você botou 1870, foi por pouco. Parabéns, é isso aí. Não, vai dar o livro. Depois você negocia aqui comigo que vai ver o livro do garoto, que o Caio já ganhou o primeiro livro também, tá? Não esquece, não. Gente, quem tem dúvida aí, coloca aí, por favor. Ou pode abrir o microfone. Quem tiver um esclarecimento, quiser alguma coisa a mais aí com o Josué, pode perguntar, tá, gente? Aquela brincadeira clássica, né? Gente, calma, um de cada vez. Ih, rapaz, peraí, um de cada vez. José, eu vou fazer uma consideração aqui. Diga. Você frisou muito bem na palestra, tanto aquele caso do profissional de 13.800 kV, a gente pensa sempre que é o profissional que trabalha em rede aérea, que é o cara que profissional não teve nada a ver, o cara que foi fazer um serviço na frente de casa e se danificou ou se acidentou. Então, a gente costuma achar que o risco é sempre das atividades diretas, né? E às vezes a eletricidade é pelo risco indireto associado, né? Como é que, em termos, não tem jeito, a gente tem que ir para o ambiente corporativo, né? Não vou falar do ambiente doméstico, né? Eu ia pedir para você, a gente como profissional, os nossos garotos vão, tudo bem, não vai passar de 1 ampere, mas como é que no ambiente profissional, né, a gente pode colaborar para a segurança em eletricidade? Não precisa nem ser membro da CIPA, mas ou em conversa, ou orientação, ou identificação de riscos. Pela sua experiência, como é que a gente pode colaborar para mitigar esses riscos em eletricidade no ambiente de trabalho, mesmo que seja uma pequena, média empresa, ou uma loja, um ambiente externo que você vai atuar? Pela tua experiência, como é que seria uma forma simples de atuação? Uma forma simples de atuação, professor, por incrível que pareça, é só pegar o que já está escrito. Você pega uma NR10, por exemplo, uma NBR 5410, que é para baixa tensão, lá você tem tudo. Então, você chegando novo no ambiente de trabalho, pequena, média, grande empresa, qualquer que seja, se você tiver lido essas normas, se você tiver feito curso dessas normas, professor, você está 100% preparado para ser uma referência.
Inclusive, eu me lembro muito bem do meu primeiro emprego fora do Cefet, que foi numa empresa chamada SMT Tecnologia, de manutenção de notebooks. E eu me lembro que um dos técnicos de lá, todo mundo falava, não, pergunta para esse cara que esse cara tem um curso da 5410, porque ele fez o curso da NBR 5410, então ele sabia muito de eletricidade e sabia muito de segurança e eletricidade, porque a 5410 é segurança nas instalações elétricas em baixa tensão. Então, assim, primeiro passo é esse daí. Mas só esse primeiro passo já faz uma diferença danada, professor, porque às vezes você chega para um cara e fala, não, você já ouviu falar da NR10? Pouquíssimas pessoas sabem. Agora, se você é da área de elétrica e eletrônica e sabe o que é a NR10, já leu e entendeu bem a NR10, né? Fez um bom curso, se for possível, né? Já resolve, professor, 80% dos problemas. Você aplica como é o nome daquele? Aquele, ai meu Deus, mapa de Carnot, não, ai meu Deus, estou com a cabeça de eletrônica, o diagrama de Venn, não. Aquele que você resolve 80% dos problemas atuando em 20% das causas. Pareto. Pareto, isso. Você pega um diagrama, o Pareto da NR10 e da 5410 resolve isso daí. Agora, o grande diferencial, professor, na minha opinião, e é isso realmente o grande diferencial, é a percepção. Sabe por quê? Porque a percepção, perceba, se você não tiver nem equipamento, nem conhecimento, a percepção já barra qualquer coisa. A percepção, ela realmente é um nível acima. Se você tiver uma percepção de risco adequada com eletricidade, você já está num patamar assim muito grande. Mas isso é difícil, isso se adquire com o tempo. Eu vou te dizer, professor, que eu realmente me comprometi com segurança e eletricidade na pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Lá eu vi o quanto ela poderia ser danosa. Até lá, atuando na área só de telecomunicações, ou seja, eu me formei em eletrônica e depois a engenharia elétrica com ênfase eletrônica, e, professor, emendava a coisa de qualquer jeito, tem cabo elétrico lá no RB1 isolado com saco plástico das Sendas que eu botei, entendeu? Então, eu realmente fui, desculpa dizer esse termo, irresponsável. Mas quando veio a pós-graduação e aí veio a percepção, foi bem grande. Então, eu estimulo a todos os alunos aqui, meus colegas de Cefet, meus futuros colegas de trabalho, que têm uma percepção de risco adequada em relação à eletricidade. Opa, adorei essa pergunta. Manda um beijo no 18666236728. Um beijo ou um abraço, o que ele quiser. Josué, você acha que a segurança do trabalho acompanhou o avanço da tecnologia? Um sonoro e grande não. Porque já ouvi dizer que não tem sistemas tão modernos quanto poderiam existir para essa área. É verdade, cara. Excelente. Caio, a tecnologia anda quilômetros por segundo. E a segurança do trabalho, ela anda a metros por hora. Não vai dar. Não vai dar. Eu até entendo que para você ter a inovação tecnológica, você tem que comprometer a segurança. Aí, uma vez que você tem a inovação tecnológica, aí você tem, percebam, inovação tecnológica é diferente de desenvolvimento tecnológico. Para ter realmente a inovação tecnológica, você precisa ser disruptivo, pensar fora da caixa. Mas uma vez que você inovou, e aí você vai ter o desenvolvimento tecnológico, pegar aquela sua ideia nova, transformar em alguma coisa comum do nosso cotidiano, como, por exemplo, smartphone, aí você precisa ter segurança. É nesse momento que não está para e passo. Você tem um descompasso muito grande. Eu vou dar um exemplo. O pessoal lá... A gente está com um projeto de pesquisa lá na Petrobras para a área de comissionamento. Uhum. E uma linha que a gente está desenvolvendo com a entidade de pesquisa é o seguinte: bloqueio de energia usando IoT, e o cara podendo... IoT é a internet das coisas. Você bota um bloqueio com um dispositivo que fale, né, Wi-Fi, internet, que mande a sua... Ou seja, ele vai travar os dispositivos elétricos e vai mandar o sinal, e você vai poder ver pelo celular o que está travado ou não. Entendeu? Então, qualquer liberação você vê, não vai liberar, mas o cara tem que ir lá liberar, você consulta quem está barrado ou não. Então, você, de um ponto, com o teu celular, pode energizar ou não, a partir do momento que você tiver a confirmação que está tudo barrado, que está tudo travado.
Então, esse é um exemplo, é bem específico, mas é uma possibilidade desse gap da tecnologia, e é isso. Eu falo muito sobre inovação, né, Giovana, com os alunos. E uma possibilidade da gente falar sobre inovação é tentar buscar essa percepção de coisas que já estão aí, que são de graça. O próprio Vinícius, que está aqui assistindo a gente, ele colocou no LinkedIn o Mesh. Aí eu provoquei uns colegas. O Mesh é um sisteminha de IoT que é simples demais. Que você cria tarefas inteligentes, bloqueios, comunicação, tudo por IoT. Ao invés de eu falar, eu vou colocar o link do Mesh aqui, por enquanto você tira a dúvida do Guilherme de Lima, que está perguntando se o primeiro teste em residência não foi com a corrente contínua, com Edson. E o André também perguntou sobre a indústria 4.0 para reduzir acidentes de trabalho. Então, tem duas perguntas aí. A da indústria 4.0, do André, pode reduzir os acidentes. E a outra do Guilherme Lima, se o teste em residência não foi com a corrente contínua do Edson. Aí vai na guerra das correntes, né? Netflix, Guerra das Correntes. E eu vou propor algo para vocês, assim, que vai acontecer na vida de vocês. E, mais uma vez, quem está falando aqui, isso está registrado no YouTube, está registrado na Semana de Eletrônica. Quem está falando aqui para vocês é um cara que, durante muito tempo, morou na Praça Seca, praticamente dentro da favela da Chacrinha, e eu não tinha dinheiro no final do dia para fazer um lanche. Tinha comida em casa me esperando, mas eu não tinha dinheiro no bolso para fazer um lanche. E hoje eu posso viajar para qualquer lugar do mundo que eu queira. Qualquer. Tenho condições de fazer isso. Então, quando você for para a Disney, porque eu sei que você vai para a Disney, você vai com seus filhos, vai sozinho, vai com a namorada, com o namorado, seja lá o que for, vá no museu que tem na Flórida, escondido, fica 1 hora da Disney, o museu Thomas Alva Edison and Ford, para estudar a eletricidade e os carros ao mesmo tempo. É um museu gigantesco, feito tipo na casa de campo deles. E lá tem essa história aí que o Guilherme de Lima falou. A corrente contínua, ela não chegou a ser comercialmente instalada nos Estados Unidos. O que estava acontecendo lá? O Westinghouse e o Thomas Alva Edison, um com corrente alternada e outro com corrente contínua, o Westinghouse, vamos dizer assim, tecnicamente subsidiado pelo Tesla, eles estavam, cada um, fazendo pequenas instalações. E aí a Feira de Chicago, que teve do ano de 1879, ia ser o ponto de partida para um sistema único de eletrificação norte-americano. E esse sistema único foi a corrente alternada e foi a partir de 1879. Por isso que eu falei 1879, foi a entrada definitiva da eletricidade das residências. A partir daquele momento, teve um plano nacional de desenvolvimento e instalação da eletricidade. Até lá, cada um fazia... Assim, você comprava esse sistema elétrico do Edison ou do Westinghouse como se fosse um varejo de eletricidade. Era uma coisa muito incipiente ainda. Para você ter ideia, pessoal, no caso da corrente alternada do Westinghouse, não tinha fio de neutro. Por quê? Como você sabe, né, a corrente alternada, você só precisa da fase. Se você, por exemplo, você pode fazer essa experiência, né? Se você pegar a fase da sua casa, colocar de um lado da lâmpada e pegar o outro da lâmpada e enfiar na terra, no solo, vai acender. Porque, na verdade, a corrente alternada precisa de uma referência. E a referência é o neutro, ou o retorno, como eles chamam, né? Então, sabe onde é que era o retorno? Até hoje é assim, Oi? Até hoje é assim em muitos lugares. Isso. Sabe como é que eram as instalações do Westinghouse? Com os tubos de aço da hidráulica da casa. Então, tinha dona de casa morrendo, moleque grudando na hora que ia abrir torneira, entendeu? Era uma coisa assim meio muito incipiente. A partir de 1879, não, foi a eletrificação mesmo. Por isso que esse ano marca isso. E além disso, né, o que o Edison dizia continua sendo verdade até hoje. Ele falava que a corrente alternada é a melhor porque é a mais segura. Em nenhum momento no discurso dele ele falou é melhor porque é a mais barata, é melhor porque é a mais econômica. Não, ele sempre falou isso. É a melhor porque é a mais segura, é a melhor porque é a mais segura. E morreu dizendo, ainda digo que é a melhor porque é a mais segura. E, de fato,
Se você pegar 50 volts em corrente contínua, positivo e negativo, você pode entrar dentro da água, na piscina, cantando e dançando Macarena, que você não morre. O que mais aqui? Deixa eu ver. Adorei o filme. Legal. Complementando a pergunta, a indústria 4.0 pode reduzir o acidente de trabalho? Não sei responder essa pergunta. Desculpa, amigão. André de Souza Reis. Eu não sei responder. Eu acho... Eu sei responder. Oi? A indústria 4.0, Josué, é um conceito. Eu vou tentar responder da seguinte forma, André. O que falta é a percepção de como essas ferramentas podem ser usadas para a segurança. Entendeu? A gente, sinceramente, eu espero... A gente tem que aproveitar, né? Eu costumo falar isso com os alunos, o Josué, que uma coisa que se aproveita do acidente é a lição aprendida. E uma coisa que a gente espera que se aproveite dessa pandemia é a noção da importância do valor da vida humana. E os números que o Josué mostrou aí são bastante significativos, sabe? São bastante significativos, né? E cabe, né? Aí não é que toda iniciativa seja do governo ou do Estado, mas cabe a nós, eu como professor, o Josué também, a gente fazendo esse tipo de atividade como a gente está fazendo aqui, despertar em vocês a importância, tá? Despertar em vocês a importância dessa percepção. O Josué foi muito feliz, não é à toa que ele foi convidado, que a gente colocou ele aqui para falar hoje. O Josué foi muito feliz ao dizer que a maioria esmagadora dos acidentes é em coisas simples que podem ser evitadas. E eu digo mais, uma campanha de conscientização básica evitaria muito dos acidentes. Tá? Por quê? A segurança tem que passar para valor. Então, a gente vive numa sociedade onde o valor é, antes de mais nada, associado a lucro. E aí a indústria 4.0 é como tornar seu trabalho mais efetivo, mais rápido, com menos desperdício. E cabe a gente e a vocês, né, e a todos nós, o seguinte, olha, como a indústria 4.0 pode tornar o nosso trabalho mais seguro, mais prazeroso, respeitando as leis do meio ambiente, mais sustentável, produzindo menos lixo. É essa que é a pergunta que a gente tem que... E é esse o valor que a gente tem que passar para a indústria 4.0. Entendeu? Porque ela, como ferramenta, eu mesmo sou um defensor e vocês sabem disso. Já fiz várias... Nessa época de pandemia, eu já fiz várias atividades explicando a mesma. E dizendo que é até... Alguns mais antigos, né, Josué? Os caras mais antigos são complicados. Dizem que isso já existia. Mas aí eu falo, mas inegavelmente o processamento está cada vez mais rápido, a memória cada vez mais barata e as redes de comunicação cada vez mais rápidas e acessíveis. Tudo isso veio a somar, permitindo que algumas coisas, né, que não eram possíveis de ser facilmente implementadas agora sejam. André, a gente criou algumas máquinas para facilitar nossas vidas, sim. Mas, antes de mais nada, agora não, nem tanto, né? A gente fala que tem... A própria Petrobras desenvolveu, apesar de tudo, ela tem seu relatório que tem um viés sustentável, que tem um viés de atendimento de responsabilidade social, de visão de segurança. Mas, como eu ensino lá na aula, esse relatório é para que as empresas que são sustentáveis possam participar de um grupo diferenciado na Bolsa, das ações que cumprem essas metas. Então é o seguinte, a sociedade é que tem que passar esse valor para as empresas. Entendeu? Um valor que está sendo passado agora é fidelidade na informação, combater fake news, a própria governança, tudo isso são valores que, antes de mais nada, são passados para a gente poder responder à sociedade. O que você achou, Josué? Uma boa linha de desenvolvimento essa daí? Uma outra coisa que eu pensei é o seguinte, se você tem na indústria 4.0 possibilidade de colocar o trabalhador longe das variáveis de processo,
longe de operar a válvula a 350 kg-força por centímetro quadrado com ácido sulfúrico, sim, ela agrega segurança. Ou seja, se eu puder, dentro de uma sala de controle com ar-condicionado, clicar no mouse e fazer algo funcionar efetivamente, algo funcionando realmente de fato, né? Funcionando meia boca, coisa que o valha, aí sim, a indústria 4.0 traz segurança nesse aspecto, né? De afastar o operador, afastar o trabalhador dos rigores das plantas de processo. Foi, inclusive, por isso que inventaram o relé, né? Porque as chaves seccionadoras, antigamente, você tinha que ir lá, do lado da chave seccionadora, né? O bondinho do Pão de Açúcar era assim. O que você via todo dia, 5 horas da manhã, e toda noite, por volta de 8 horas da noite? O flash do Morro do Pão de Açúcar, que era o que? Era uma chave seccionadora gigante, mecânica, que o pessoal ligava e desligava. O pessoal ficava exposto a arco elétrico ali. Isso até a década de 70. Até 1972 era assim, professor. Até 1972 era uma chave seccionadora em carga. Você abria e fechava. E o pessoal tomava respingo e falava que era normal. Podia ser até ser comum, o normal não era. E aí botaram relé. O relé é você acionando com 10 milivolts, com 10 miliamperes, 12 volts, algo de 60 amperes, 480 volts. Então, o relé afasta as pessoas, né? Então, o relé está para a indústria 4.0, né? Nesse sentido, né? Se você puder afastar as pessoas do perigo. A questão foi a visão que foi utilizada. Exato. Mais ou menos por aí. Gente, era exatamente essa minha visão, Josué, do André. Show de bola. A gente compartilha da mesma visão, amigão. Tamo junto, tamo junto. Show de bola. Pessoal, gente, fala aí. Quando voltar às aulas do Cefet, eu costumo ir ao Cefet para almoçar com meu filho, tá? A gente compra uma quentinha em frente ali ao Edib, né, a Petrobras, e vai lá para aquele refeitório que tem lá dentro do pavilhão e a gente come lá, né? Pavilhão José, tem restaurante estudantil agora lá. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. R$12. Se vocês, por acaso, me virem essa cara redonda e careca e loura, de barba viking passando por lá, como eu não estou vendo vocês, dá um alô, fala, olha, eu sou o André, aluno que viu a sua palestra, tal, que vai ser um prazer falar com vocês. Eu não sou aquele tipo de professor, aquele tipo de pessoa que, você é aluno, pronto, acabou. Não, eu também sou aluno. Eu e vocês somos a mesma coisa. É claro que vocês têm mais cabelo do que eu, né? Óbvio, né? Mas somos a mesma coisa. Então, dá um alô, bate um papo, tal, que vai ser ótimo trocar ideia com vocês lá pelo Cefet. De vez em quando também eu ia lá no barbeiro. O barbeiro ainda está funcionando, quer dizer, na pandemia não está, mas antes da pandemia, pelo menos no ano passado, eu cortei meu cabelo lá. Então, quando eu for lá cortar meu cabelo, dá um alô. Estou passando por lá. Cabelo eu não sou, eu tô rindo aqui porque cabelo não sobrou muito, mas tudo bem. Sacaneia, né, professor? Legal, né? Fazer o quê, né? Gente, olha só, já vai dar 9 horas. A gente está abusando da paciência do Josué e de vocês. O pessoal está firme aqui. Josué, eu dei uns print screen aqui de vez em quando da tela, da minha tela. Botei aí no seu WhatsApp para você se divertir. Obrigado, Eu vou agradecer, perguntar se alguém tem uma última pergunta, mas eu vou... Deixa eu ver aqui, fila, o pessoal já fez bastante pergunta. Eu vou agradecer muito e eu já vou dar os seguintes recados para todo mundo, né? Semana que vem, a gente espera que a internet do professor Bittencourt já esteja recuperada. Ele pretende fazer os eventos na quarta-feira, apenas, José, o dia que você faz aula, né? Eu tenho aula. Ele vai fazer eventos quinzenais e eu também, a gente da coordenação de eletrônica vai ter algumas atividades durante a semana e o dia que o pessoal reservou para ficar mais livre para mim é justamente a quarta-feira, José.
Por isso que eu marquei essa reunião logo hoje, na Só para você ter terça-feira. uma ideia, na quarta-feira, de 18h30 a 10 horas, eu tenho essa aula, então fica complicado para mim. Pode ser que um dia que eu não tenha aula, eu te sinalize e fique com a quarta-feira livre para poder participar, mas realmente... Avisa, com certeza a gente tem oportunidade para a gente poder continuar, ou algum dado específico que a gente quer desenvolver, tá Vamos certo? tentar uma palestra de classificação de áreas, né, professor? Ninguém sabe o que é zona Excelente, 0, 1 e 2, e é bom, né? E aí tem o equipamento, excelente. eu mostro o equipamento, tem uma mala aqui do meu lado chamada Gertrudes, eu tenho equipamento que precisa da planta industrial, então a gente mostra o equipamento, a gente fala do equipamento, mostra o equipamento, e é bom também para fazer questão de prova, que ninguém se lembra o que é zona 0, 1 e 2, então depois você faz uma boa questão de prova. Dá ideia não, José, dá ideia não. Gente, olha só, obrigado pela paciência de todos, obrigado ao Josué, a todos que nos assistiram. A gente já vai marcando aqui essa oportunidade para que esse período de pandemia passe o mais rápido possível e a gente possa aproveitar para ganhar algum aprendizado, evoluir um pouquinho. Eu pedi para o Josué, ele vai fazer umas questões sobre o bate-papo de hoje, tá? E eu vou passar para vocês um linkzinho para os meus alunos ganharem os pontos adicionais para quem estiver interessado, tá? Eu vou mais uma vez agradecendo a todos. Winnie, você chegou um pouco atrasado, Winnie. Muito obrigado pela tua presença, mas a gente vai botar a apresentação no YouTube. Eu vou divulgar lá no LinkedIn, tá? Dos ex-alunos do Cefet, que a gente tem a comunidade dos ex-alunos do Cefet lá no LinkedIn. Estamos com 77 ex-alunos lá e vários avisos, muitos colegas sabem das atividades aqui por lá. Então, a gente mantém contato, mantém o in touch. Eu vou encerrar aqui a gravação e quer uma última palavra sua aí, Josué, para os alunos, para eles poderem... A última palavra é o seguinte: não se esqueçam do tripé da segurança e eletricidade. Conhecimento, equipamento e percepção. Os 3 tripés dependem do ser humano, ou seja, dependem de você. Faça a diferença, seja a diferença. Traga novas soluções para antigos problemas. Essa é a minha mensagem final. Ninguém mais esqueceu, eu botei aqui no chat, tá? No bate-papo. E é uma boa questão de prova. Olha a veia de professor aí. Não nega que é professor. Mas não, o importante é o pessoal levar para a vida isso aí. Josué, Isso mais aí. uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado a todo mundo aí, tá certo? Uma boa noite para todo mundo. Josué, valeu. Senhores alunos, muito obrigado. E a gente vai ter outra atividade em breve, tá? Um abraço, pessoal.